Muito boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos tratar aqui de um assunto, né? É, já, digamos assim, né? Extremamente polêmico, né? E por isso mesmo, né? É, desgastado e já afogado em muitas confusões, de modo que ele se tornou uma espécie de contradição, né? Ou um, um, um nó górdio, né? Onde tentar aí desatá-lo, né? Seria justamente um insucesso, né? Uma perda de tempo, né? O assunto seria exatamente sobre essa questão que no Brasil, né? Dessa década, né? Principalmente, tem surgido em excesso líderes cristãos de diversos ramos do cristianismo, adeptos, não é, aí do comunismo, né, neomarxismo, etc, né, como por exemplo um intitulado pastor, certo, presidente da Convenção Batista do Rio de Janeiro, né, o qual não me recordo aqui o nome, e ele não é o único motivo aqui de eu vir esclarecer essa questão aos queridos irmãos em Cristo Jesus, mas essa questão dessa confusão, né, é tão típica e tão desnecessária, né, nos círculos cristãos em relação à definição ou à natureza, né, seja do comunismo, seja do neomarxismo, né, ou como alguns querem tratar, ideologia, né. Então, um primeiro ponto seria justamente de que nem o marxismo ou comunismo, certo, ou mesmo o nazismo seriam é, meramente ideologias, né? Ideologias, né? E no segundo momento também não seriam formas políticas de governo, mas que na realidade elas são religiões, né? São religiões, ou seja, a manifestação político-cultural de religiões, né? E a religião comunista, ela tem origem mesmo na questão ali da antropologia ocultista, né? Localizada na New Age, não é? Então, essa questão da New Age, ela é justamente uma tradição moderna, certo? E que se denomina, né, mais precisamente, de neopaganismo. Neopaganismo, né? E o homem seria justamente o, o, o Deus terrestre, né? Ou o grande milagre, como Pico de la Mirandola, né? Definiu, certo? Então, o comunismo ele está, não em sua ontologia, certo, localizado no interior do neopaganismo, no movimento New Age iniciado ali na segunda metade do século XIX, né, por Helena Blavatsky e associados, né? E essa questão comunista seria apenas uma manifestação político-cultural, não é? De caráter inclusive internacionalista, o que fica muito mais fácil, né, de é, é, alicerçar essa definição aqui no que tange a esse internacionalismo, né, ou a
desmantelação dos Estados-nações, né? Na outra questão do nazismo, nós vemos ali que ele se funda no pan-germanismo, né? No pan-germanismo e numa cultura ainda fechada, né? Uma cultura de clã, não é? E nas crenças ali étnico pagãs, certo? Onde o homem seria também, não é, uma espécie de divindade, né? Uma espécie de divindade, e que o racialismo serviria aí de critério, né? De pureza antropológica, né? E vemos com isso que essas ideias, elas são ideias eminentemente e intrinsecamente religiosas que ferem frontalmente o teísmo bíblico cristão, né? Seja reformado, seja pentecostal, seja oriental, né? E alguns outros ramos aí do cristianismo histórico. Então, como esse teísmo, né, é frontalmente ferido, é algo no mínimo apóstata qualquer líder do cristianismo, certo? Qualquer líder e mesmo qualquer cristão defender esse tipo de posicionamento político ideológico, visto que ele não é apenas um posicionamento político ideológico no fluxo histórico. Não é apenas isso, né? Então, é de um primarismo intelectual, né? Quem define o comunismo ou o nazismo como meras ideologias políticas, né? Até certa medida defensáveis ou simplesmente mal interpretadas, é um protozoário cognitivo digno de prisão imediata, não é? É tanto que, por exemplo, na Polônia, eu não sei se agora em 2022, né? Mas antes de 2022 lá é criminalizado o comunismo, né? E o nazismo, né? Então, é uma situação, né? Estritamente, né? Jurídica, né? Para tais questões, né? E aqui no Brasil, como a confusão é total nesses assuntos, as pessoas não sabem com o que estão lidando, né? Então, autores essenciais para vocês lidarem com a questão, né? O Leszek Kolakowski, que é um polonês, né? Escreveu bastante sobre isso. O Alexander Solzhenitsyn, também. O Ramon Aron. E do lado cristão, por exemplo, o Grum van Prinstein e o Herman Duiver, né? Que foram aí antirrevolucionários radicais calvinistas, né? Da Holanda, da segunda metade do século XIX e início do século XX, né? Por exemplo, a obra, né? Incredulidade e Revolução, né? Então nós vemos ali um posicionamento aí definitivo cristão, né? Da teologia política reformada contra, não é? Esse ideário político-cultural revolucionário, né? Que invadiu a Europa, né? Então que Deus abençoe os irmãos, espero ter sido útil nesse esclarecimento. Então eu abomino a prioristicamente qualquer cristão defender essas posições radicalmente odiosas a Cristo e ao seu reino. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.